Quais são, então, as consequências? Para nós, e eu acho que para os outros e para o mundo, basta ver o Trump falando. A primeira, evidentemente, é o fim da democracia social, né? Com a privatização dos direitos. A segunda é o fim da democracia representativa. Ou seja, na medida em que a política é vista como gestão, ela deixa de ser encarada como uma prática na qual os indivíduos, vindos do próprio social e escolhidos pelo social, têm a competência para discutir os destinos e os rumos da sociedade. Essa política, que é o núcleo da ideia da representação, desaparece, porque a política é pensada como gestão. A partir do momento em que ela é pensada como gestão, a figura do parlamento perde a sua finalidade, o seu sentido. Ele se torna aquela coisa menor que tem como função policiar aqui e ali os interesses de fulano e de Beltrano e os seus próprios. Mas a função legislativa, tal como ela significa numa república democrática, de democracia representativa, desapareceu. Ou está em vias de desaparição no Brasil. Como consequência, eu gostaria de dizer que a judicialização da política, que nós discutimos, já faz um certo tempo que nós temos discutido, nós tomamos a judicialização como se ela fosse a causa de alguma coisa e produzisse determinados efeitos. Não, a judicialização é o efeito da concepção neoliberal da política. Na medida em que a política é pensada de maneira empresarial e como um jogo de interesses privados, como é que no mundo empresarial um conflito é resolvido? Um conflito dentro da empresa ou um conflito entre empresas? Ele é resolvido pela via jurídica. Isso é o mundo do interesse econômico, que resolve todas as suas querelas, os seus problemas, de duas maneiras, e só duas. Pela guerra, mata o outro mesmo, simplesmente, ou pelo universo jurídico da lei. Então, a judicialização que nós estamos assistindo no Brasil não é um destempero de um bando de ignorantes, loucos, malucos, completamente servis. Não é essa coisa desmoralizante. Não é. Ela é a maneira mesma do funcionamento da política neoliberal. Judicializar é fazer o quê? Neutralizar qualquer possibilidade de dar voz, legitimidade ao conflito e deixá-lo se desdobrar politicamente na sociedade. E é por isso que as eleições estão da maneira como estão. Elas se transformaram num problema. Elas se transformaram num problema porque não se esperava que, depois de tudo que foi feito, a ideia de que houvesse um vigor político na sociedade brasileira. E a suspeita de que esse vigor político da sociedade brasileira é um vigor que vem da esquerda. Aí, então, é a ruína completa. Porque o caminho está prontinho para que isso não aconteça. Está tudo pronto. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós não devemos acreditar nem em leis históricas inexoráveis, nem no destino, nem na providência divina inexorável. Nós podemos mudar as coisas, e a prova é essa. Queria também, como última consequência, estou encerrando, Amorim. Pode falar. Está muito bom. Falar uma palavrinha sobre o multilateralismo, porque fica meio indecente eu vir a uma mesa de multilateralismo e não dizer uma única palavra. Então eu vou dizer, provavelmente o que eu vou dizer está tudo errado, mas vou falar porque noblesse oblige. Então, eu penso que nós estamos assistindo o fim do multilateralismo como consequência da nova forma assumida pelo imperialismo.
Ou seja, num primeiro momento se passou do mundo bipolar ao mundo multipolar, da globalização, para finalmente nós irmos rumo a um novo imperialismo. Por que ele é novo? Em primeiro lugar, né, porque o paradigma desse imperialismo não é mais o capital produtivo, que exige uma ocupação de territórios no nível da própria infraestrutura. Ele tem como paradigma o capital financeiro, que não precisa de infraestrutura. Então, como opera o novo imperialismo que destrói o multilateralismo? Ele não é mais a ocupação político-econômica de um país, operando no plano da sua infraestrutura, do seu Estado e da ideologia. Mas ele opera agora como uma ocupação de um território. Ele é uma organização. Então, ele ocupa um território delimitado por um tempo delimitado para a exploração desse território. Então, ele não precisa de um país inteiro, ele não precisa da ocupação militar desse país, ele não precisa da ocupação política desse país, ele não precisa da ocupação religiosa, cultural, ideológica desse país, ele não, que era o antigo imperialismo, ele não precisa fazer mais nada disso. Ele delimita um trecho, uma porção do território que ele vem e ocupa. Às vezes ele ocupa através das suas empresas. Às vezes ele ocupa militarmente. Mas é uma ocupação de um território delimitado por um tempo limitado. Terminada a exploração, feita a expoliação e feita a devastação desse território, ele vai embora. Como a bolha financeira se vai, o capital também vai. Ele vai embora e deixa a devastação no seu lugar. Então, ora, é interessante que esse procedimento do novo imperialismo receba um nome. Ele se chama operação. E é por isso que há tanta operação no Brasil. Operação de todo tipo, para marcar que é por um tempo determinado, com um objetivo delimitado, e que ao terminar esse tempo, ao terminar esse objetivo, a operação termina. Ela não constitui uma história. Ela simplesmente delimita a sua eficácia, o seu êxito ou o seu fracasso. E é isso o modelo neoliberal da sociedade, da política, do pensamento e da operação da justiça e de todas as operações que existem. Portanto, no caso do Brasil, o que nós temos? Nós temos essa desinstitucionalização de que eu lhes falei, né? A desinstitucionalização da República e a destruição da democracia, mas nós temos também a expoliação imperialista. O pré-sal, a Embraer, a Embratel, o que vai acontecer na região amazônica. E esse novo imperialismo explica por que os Estados Unidos não precisa ter um plano para o mundo. Porque o mundo era alguma coisa que interessava ao antigo imperialismo. O novo imperialismo é pontual. E o Trump precisa apenas manter o poder dos Estados Unidos. Mas ele não precisa mais invadir outros países. Ele opera, ele tem operações locais que fazem esse serviço. E a adoção do neoliberalismo pelos países da periferia. Somos nós, mas a gente vai lutar. Obrigada.